Já está definido, já está tudo certo. Você tem que saber mais do que eu. A informação que eu Boa tarde, senhoras e senhores. Dando início a essa audiência pública, convocada por esse vereador Sandro Bussola, que irei presidi-la, de acordo com o artigo 58I e 58J da Resolução 263, Regimento Interno, a fim de discutirmos sobre a pactuação e os problemas na divisão de responsabilidade entre a Prefeitura de Bauru e a concessionária CPFL Energia, no que se refere à iluminação pública. Todos em pé. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam seus trabalhos às 14h55. Lembramos a todos, de acordo com o parágrafo 2º do Regimento Interno, a duração dessa audiência pública, cerca de 2 horas. Lembrando a todos os presentes também que essa audiência está sendo, nesse momento, transmitida ao vivo pela TV Câmara. Solicito ao nobre vereador Francisco de Góes, meu secretário, para que possa relacionar a lista de presenças aqui da referida audiência. Estamos contando nesta audiência pública com as presenças do senhor Carlos Eduardo, da CPFL, que é ocupando a gerência de relacionamento do Poder Público, o senhor José Eduardo Mauad, da gerência de serviços da CPFL, Carlos Eduardo Madi, engenheiro líder da CPFL, o Ricardo Zanini Olivato, o secretário de obras do município de Bauru. Contamos ainda com as presenças do senhor Francisco Monteiro, presidente do Sindiluz Bauru e também presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Contamos também com a presença da senhora Luciano Assis, coordenador da Macro Bauru PT. Também contamos com a presença do senhor Evandro da Silva Pinto, da Secretaria de Obras, da Divisão de Elétrica, o senhor Frederico Alberto, da Telos Mater Portugal, Rafael Rosalim, diretor da Indústria, Comércio e Serviços, representando aqui a secretária de Desenvolvimento Econômico, a senhora Aline Fogolin. Contamos também com a presença do nosso grande amigo Maurício Porto, secretário da CEPLAN interino. Contamos também com a presença do meu eterno centroavante, Toninho Garmes, do jurídico da Prefeitura Municipal de Bauru. E já, presidente, justificamos aqui também a ausência do nobre vereador Manuel Afonso Luzila, em virtude de compromissos assumidos anteriormente, não vai poder participar desta audiência pública. Foram convocados para participar da audiência pública o senhor Ricardo Zanini, secretário municipal de obras, Antônio Carlos Garmes, secretário municipal de negócios jurídicos, Maurício Porto, secretário municipal interino de planejamento, Aline Fogolin, secretário de desenvolvimento econômico, e foram convidados o senhor Carlos Eduardo Camargo, gerente de relacionamento da CPFL, Sindiluz e Sinergia. Convido nesse momento a fazer uso da palavra o senhor Carlos Eduardo Camargo, gerente de relacionamento da CPFL. O microfone dele. Já está ligado já. Fala. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí ao presidente Sandro Bussola, o vereador, a mesa. Bom, por parte da CPFL, sobre o caso iluminação pública, que eu posso falar para os senhores. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, publicou em setembro de 2010 a Resolução Normativa 414, que também regulamenta a transferência
ao poder público do Parque de Iluminação Pública. Fazendo um resumo aqui, o que ficou acertado? Por uma determinação da ANEEL, a transferência do sistema de iluminação pública deverá ocorrer sem ônus para o poder público, observando o prazo limite de 31/1/2014. E também menciona aqui as etapas a serem cumpridas. Então, hoje, a parte de iluminação pública dentro do município, ela cabe a responsabilidade da CPFL a manutenção do parque. Ou seja, hoje, se queimar uma lâmpada no poder público, nós temos que fazer a manutenção por outra de uma mesma potência, respeitando isso. Outro detalhe que está em discussão, devido à data, existe uma liminar hoje que a CPFL tem, no caso, para fazer a manutenção. Por isso não foi transferido como a grande parte dos municípios da região. Também foi protocolado uma carta com a prefeitura, exatamente questionado esse assunto das responsabilidades de manutenção ou de expansão, melhor. Foi protocolada uma carta com a prefeitura ratificando o que diz a resolução. Então, não é a CPFL, deixando bem claro, que não quer fazer a instalação do braço de iluminação pública, e sim uma determinação da Agência Nacional de Energia, da ANEEL. Seria isso, uma breve apresentação. Senhor presidente, quer fazer alguma colocação? Nós vamos abrir as palavras, logo em seguida a gente vai abrir os questionamentos. Ok, obrigado. Solicito nesse momento a fazer uso da palavra o senhor Ricardo Zanini, secretário municipal de obras. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, secretário, o vereador Sandro Bussola, Carlão, toda a equipe. Tem essa determinação de que, a partir de 2014, se eu não me engano, o período é esse, né? A partir de 2014, as atividades de implantação de novos pontos de luz seria desenvolvido pela prefeitura. E, desde aquela ocasião até a data de hoje, essa questão está numa evolução junto à Secretaria de Negócios Jurídicos, para que nós possamos ter a real e efetiva transferência do parque e também a implantação de novos pontos de luz. E até o momento, nós não tivemos ainda, aí depois o Garmes vai poder dar algum posicionamento, nós não tivemos ainda uma efetivação da justiça no que se refere a essa atividade pela prefeitura, não houve ainda uma determinação judicial. E o que tem ocorrido? Ocorreram algumas situações bastante claras em relação a uma determinada avenida aqui no município, tá? Essa avenida teve uma situação que inclusive aconteceu no ano passado ou em anos anteriores, não me lembro agora a data, que não tinha a implantação do bico de luz e aconteceu um acidente. Houve um termo de ajustamento de conduta que a prefeitura assinou para que nós pudéssemos fazer essa atividade. Mediante essa ação judicial, nós implantamos esses pontos de luz na Avenida... a Passagem do Barreirinho. A gente chama sempre lá de Passagem do Barreirinho, mas eu não lembrava o nome da avenida. Então, esses foram implantados. As novas solicitações, eu tenho aí pautado junto à nossa Secretaria de Negócios Jurídicos, que a gente aguarda realmente a evolução e a finalização desse processo, para a gente falar assim, olha, agora eu tenho condições de assumir a implantação de novos pontos. E é importante dizer também que no momento que ocorrer a transferência efetiva do parque
por parte da CPFL para a Prefeitura, todos os critérios estipulados pela ANEEL, eles terão que ser verificados na sua totalidade, como, por exemplo, um dos pontos que são mencionados nessa resolução é um percentual de funcionamento do parque que deve girar em torno de 94% de funcionamento contra 6% de falha. Então, tudo isso são pontos que nós estamos trabalhando aí desde o começo do ano. Todas as solicitações a gente tem no arquivo da Prefeitura para que esses pontos sejam implantados, mas até o presente momento a gente aguarda essa evolução para poder fazer sem nenhum outro problema e não ser aí, de repente, até penalizado por algum tipo de execução de forma atropelada, sem respeitar esses trâmites que são necessários. Esse é o principal esclarecimento que eu tenho a fazer. Lógico que estamos abertos aos questionamentos que forem necessários. Senhor presidente, registramos também a presença nesta audiência do nobre vereador Serginho Brum, do vereador Segala e também do nosso querido amigo vereador Fábio Manfrenato. E acaba de chegar também no plenário o nosso vereador também, o Miltinho Sardim. E justificamos também a ausência da nobre vereadora Thelma Gobi, que também, pelo motivo da agenda e compromissos anteriormente assumidos, não vai poder participar desta audiência pública. Gostaria nesse momento de fazer uso da palavra também o secretário de Negócios Jurídicos, que abre mão da fala. Então, eu, nesse exato momento, então, primeiramente agradecer a presença de todos. Como há vários questionamentos em relação à temática desse assunto, e para esclarecer aos senhores que se encontram aqui, qual é a grande discussão e o que tem chegado a essa casa? Que não há um entendimento entre a CPFL e nem a Prefeitura Municipal de Bauru em relação à responsabilidade de manutenção e execução de novos pontos de energia na cidade de Bauru. E foi realizado também um convite ao sindicato que estivesse presente também em relação, para que se tratar, em relação à mão de obra de trabalhadores, de como é que está em relação a esse trabalho hoje, os quadros de trabalhadores dentro da CPFL, se atende ou não a demanda aqui da região da cidade de Bauru. Então, portanto, eu vou abrir as falas para questionamentos. Então, está aberto a inscrição para questionamento. Como está sendo transmitido ao vivo, só o nome e a entidade, por gentileza. Carlos Alberto Martins, sou coordenador da macro região de Bauru e região do Sinergia CUT. Carlinhos, de Marília. Queridos, aqui essa audiência, essa audiência pública, embora o companheiro Sandro Bussola colocou bem, ainda não, esse entendimento que já deveria estar bem claro e transparente nesta relação de responsabilidades, a quem procurar, a quem não procurar, o que fazer, o que não fazer, e isso, embora tenha a resolução da ANEEL, mas isso nada foi realmente definido e debatido com a população. Essa é a realidade. Mas eu gostaria de colocar um adendo a mais nessa situação, porque hoje nós já vivemos uma terceirização do setor elétrico, em que foi aprovada agora essa maldita reforma trabalhista também, em que trabalhadores, os trabalhos das concessionárias também vêm a ser terceirizados, e esta também, na minha visão, também pode vir a ser, ou está sendo, uma forma de terceirização, embora tenha a resolução da reguladora, do setor, etc. e tal, mas de quem é a responsabilidade na vida, quando do acidente desse trabalhador,
que está inserido direto no setor elétrico de potência. Porque os trabalhadores da CPFL, eles vão para fazer uma iluminação pública, ou mesmo ainda com muita carência e muito, com muita ainda, uma condição muito ainda não aquela que a gente entende ser a melhor para o trabalhador nessa relação, nessa condição de saúde e segurança do trabalho. Mas o terceiro ainda vai um pouco, vamos dizer, meio preparado para executar essa tarefa. Nós do sindicato não entendemos que as terceiras da empresa Companhia Paulista Força e Luz, eles executam trabalho com esta condição de segurança, de passo a passo de tarefa, de planejamento, como os trabalhadores da CPFL. E isso, se eu for questionar, só nesses 2 últimos dias nós tivemos 2 acidentes gravíssimos com terceiros da CPFL. Marília agora caiu há pouco tempo, 2, 3 dias atrás, um rapaz lá que está, nem sei que jeito, e as coisas estão acontecendo. Então, a minha vinda aqui, além, é óbvio, dessa condição super essencial e de importância à população de Bauru, que não resta dúvida que a gente não pode esquecer, é essa questão. Nós estamos entregando a responsabilidade da vida, da saúde, da qualidade desse trabalhador. De quem que é? Ele está entrando no setor, ele está ligado para ele fazer. Nós sabemos que ninguém desliga setor de energia elétrica para fazer iluminação pública. Então, essa é um dos questionamentos aqui do Sinergia CUT, que está aqui participando através da minha pessoa, desta audiência pública, e gostaria que esse assunto também fosse inserido com a importância que está sendo dada também nessa questão de responsabilidade de atendimento, de procurar quando falta energia pública, ou instalação de novos pontos. Francisco Ardigóis. Eu gostaria de fazer só 2 questionamentos aqui, que, de uma certa forma, deixa a gente preocupado, né? Quando a gente vê o depoimento da CPFL dizendo que eles estão seguindo a resolução normativa, e aí vem o secretário dizendo que também, enquanto não tenha uma definição jurídica, também a prefeitura fica, de uma certa forma, de mãos atadas, né? Não podendo fazer algumas melhorias, algumas intervenções na nossa cidade. E nós, como vereadores, a gente recebe muitas reclamações e muitas solicitações de novos pontos de iluminação na nossa cidade. No meu caso, em específico, já recebi algumas demandas nesse sentido, encaminhei para a Secretaria de Obras e ainda a gente fica no aguardo e às vezes demora e não acontece. E agora eu entendi que é porque vocês também estão, de uma certa forma, amarrados nesta questão aí, que vocês têm um certo receio de fazer o serviço e depois terem complicações lá na frente. E o que é lamentável, porque a população é que sofre com esse tipo de situação. Porque nós sabemos que tem vários pontos na nossa cidade que estão realmente bem aquém da necessidade da iluminação, né? E, inclusive, em regiões nobres, eu cito a Alameda das Tulipas, lá no meu bairro. Nós fizemos a abertura de uma quadra ali que liga a Moça Tobias à Alameda das Tulipas, que é um meio de ligação ali dos estudantes para chegar na faculdade em Anhanguera, e está uma escuridão que dá medo, né? E alguns assaltos já aconteceram ali aos estudantes. E nós estamos solicitando já faz muito tempo a colocação ali, acho que de 2 postes de iluminação, e não acontece. Então eu fico chateado de perceber que a obra vem aqui com o secretário dizendo: eu não faço porque eu não tenho certeza se eu posso fazer. E a CPFL vem e fala: eu também não faço porque eu estou seguindo uma normativa da ANEEL, que, de repente, nós estamos ainda aguardando o desenrolar do jurídico, porque se cai a liminar, a prefeitura diz que não tem condições de assumir de imediato também todo o parque, por falta de mão de obra especializada, capacitada, equipamentos, não é isso? Então, a gente fica realmente preocupado. Então, eu gostaria, como é ao vivo e a cores, para que a CPFL e o próprio secretário dessem esclarecimentos mais aprofundados, para tranquilizar, de uma certa forma,
não só os vereadores, mas também a população que está nos ouvindo e nos assistindo. Próximo questionamento do vereador, novo vereador, Dr. Segala. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente que alguém me esclarecesse uma dúvida que eu tenho. Eu me lembro que quando discutimos esses assuntos em outras ocasiões, no passado, a informação era de que a ANEEL estava transferindo para a Prefeitura Municipal, para a municipalidade, todo o acervo do parque elétrico em geral, menos os postes. Eu quero saber se isso permanece, se é verdade ou não, se os postes ainda vão continuar a pertencer, no caso, por exemplo, à CPFL. Então, eu preciso primeiro dessa resposta. Positivo. É somente o parque de iluminação. Os postes pertencem à CPFL. E já há um estudo, Ricardo, para saber se nós vamos ter que alugar os postes que estão instalados no nosso solo para poder continuar mantendo a rede elétrica? Com relação ao uso do poste, é por isso que eu digo, essa é uma questão muito ampla, porque isso vai ter que estar normatizado. De que forma que será feito esse uso no momento da efetiva transferência? No momento que ela for efetivada, eu entendo que todos esses pontos terão que ser analisados em conjunto com a CPFL e principalmente em conjunto com a Prefeitura, para a gente entender perfeitamente aquilo que nós estamos recebendo e de que forma que nós vamos tratar. A questão, por exemplo, da locação, é importante dizer que os postes permanecem com a CPFL, eu até entendo por quê. Nós temos aí uma série de demandas no município que não se resume apenas na iluminação que está ali no poste, mas toda a parte aí de TV a cabo, internet, tem uma demanda muito grande amarrada nesses postes e isso vai continuar sofrendo a legislação da própria CPFL. Então, no momento da recepção, vereador, nós vamos ter que fazer essa análise completa daquilo que nós estamos recebendo e que tipo de intervenção é que nós vamos ter que sofrer ao longo do tempo para a manutenção perfeita, no caso específico da iluminação. Desculpa, Ricardo, mas até onde eu sei, Bauru e pouquíssimas cidades permanecem ainda nessa situação. 90 e tantos % dos municípios brasileiros já assumiram essa tarefa e, portanto, isso não pode ser novidade, isso já deve ter sido resolvido em alguma outra cidade. Não precisamos esperar esta situação de virmos a receber, coisa que, aliás, nós estamos adiando há muitíssimo tempo, senhor presidente. Há muitíssimo tempo nós já deveríamos estar nos preparando para isso, já falamos inúmeras vezes nessa casa, porque fatalmente, mais dia, menos dia, isso vai acontecer. E vai nos pegar outra vez despreparados, se nós não nos prepararmos para isso, né? Então, já temos que verificar o que está acontecendo em outros lugares que assumiram, para saber como que nós vamos equacionar esses tipos de problema, não é? Até porque existem problemas como ontem eu apontei aqui nesta casa, existem problemas nossos do município causados por estes fios que estão nesses postes. Nós temos problemas, inclusive, de segurança, não é? E não sei se tiveram oportunidade de ver, na reportagem que apresentei ontem, inclusive, televisionada, por coincidência, nós flagramos um acidente em que um veículo derrubou a fiação, porque a fiação estava muito baixa, e esses fios ficaram caídos, por sorte, eram fios de telefonia, não é? Mas, de repente, nós gravando a cena, passou uma criança e segurou o fio. Imagine se esse fio estivesse energizado. Aí os senhores dirão assim, não, mas os fios que estão baixos são os fios de telefonia, né? Mas se um desses fios estiver encostado na rede elétrica, ele vai estar energizado.
e essa criança ia ser eletrocutada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, com essa outra fiação que também não é nossa, mas que vai continuar, pela informação que estou recebendo, nos postes que pertencem à CPFL. E assim como a CPFL certamente aluga isso para a NET, para outros, vai acabar tendo que alugar isso para nós, porque não vamos botar outro poste, né, paralelo ali, vai ser um negócio meio esquisito. Então, eu queria, por isso, estou preocupado com isso. É importante dizer que até acabou tendo uma coincidência de ações, que ontem mesmo nós tivemos uma reunião com a CPFL, onde foi feita uma inspeção em vários pontos da cidade, e nós encontramos aí pelo menos 30 pontos, que vamos dizer são os pontos mais críticos, de posicionamento de cabo em altura indevida, fiação em excesso junto aos postes. Então, ontem, nós apresentamos à CPFL 30 notificações referente a esses pontos, que foram levantados aí pela equipe de elétrica da Prefeitura, inclusive as pessoas estão aqui, que é o Igor e o Evandro, e nós notificamos justamente a CPFL. Ontem o Eduardo recebeu essas notificações para poder tomar a ação que compete à CPFL, que na sequência, lógico, cabe a ela notificar esses usuários, né, para poder resolver essas situações da forma mais rápida possível. Tá? Eu acredito que o Porto tem mais um ponto aqui para... Secretário, só para... sem pretender polemizar. É tranquilo. Longe de mim pretender polemizar. Mas a verdade é a seguinte, eu também fiquei sabendo disso ontem. Esse foi um trabalho que foi feito pelo Igor e pelo Evandro, com a ajuda do sindicato dos engenheiros, que colaborou, e não foram 30 os pontos encontrados dessa cidade. Isso foi uma amostra. Os senhores me corrijam se eu estiver errado. Isso foi uma amostra. Isso não foi feito na cidade inteira. Há muitos outros pontos, tanto que eu estou com um e-mail na minha caixa de mensagens hoje, dizendo que aquele que eu mostrei ontem, e que é grave, tanto que deu o acidente, não está nas 30 notificações que foram enviadas. Portanto, nós temos muitos outros problemas aí na cidade, e nós precisamos montar um setor permanente, que faça esse tipo de trabalho para poder fazer as notificações, não é? A prefeitura vai ter que ter essa equipe, essa comissão, seja lá o nome que se der, que faça esse trabalho. E não só isso, vou dizer mais, isto aí nós estamos corrigindo. Nós temos um outro defeito aqui nessa cidade, que foi apontado naquele seminário que nós promovemos há 8 anos, praticamente, 7 anos atrás, e que é um defeito seguinte: nós não tínhamos, naquele momento, não havia na prefeitura nenhum engenheiro eletricista, naquele momento. Hoje, parece que nós estamos recebendo engenheiro eletricista agora. Não é isso mesmo? Então, diz que tem um que estava de licença e tal e coisa, e estamos agora com alguns engenheiros. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma equipe técnica que receba o serviço. Ou seja, o serviço é executado. Executado por quem? Por quem está executando. No caso, por exemplo, da NET, que aluga o poste de vocês, não é problema de vocês, concorda? Vocês estão cedendo o poste. A NET é que vai com os funcionários dela lá, estende o fio. A Força e Luz tem equipe competente, capacitada e preparada para fazer um serviço adequado. Vocês não têm responsabilidade sobre o serviço das outras empresas que usam os seus postes. Acontece que eles vão lá, fazem de qualquer jeito, e nós não temos ninguém para ir lá e receber. Você falou, pode parar, esse treco está errado, está feito mal feito, está muito baixo, está isso, está aquilo. Nós vamos ter que começar a acompanhar quem mexe nesse serviço, porque essa cidade é nossa. Né? Então, nós temos que nos preocupar com ela. E isso é uma coisa que a prefeitura tem que se preparar para fazer, um serviço de recebimento. Hoje, por exemplo, também a gente contrata uma iluminação. Podem passar em algumas avenidas e façam esse teste. Né? Os senhores vão ver luminárias em várias posições. Tem luminária assim, tem luminária assim, tem luminária assim. Qual é a posição correta da luminária? Que jeito deve estar a luminária? Onde ela tem que iluminar? Nós temos que ter gente para falar,
Vocês puseram a luminária lá, mas ela não está iluminando onde eu quero que ilumine. Sou eu que estou contratando esse serviço, não é? E pagando por ele, tá certo? Então, é preciso que nós tenhamos essa equipe, é bom que a gente se prepare para isso. Muito obrigado, doutor Porto, tenho o maior prazer em ouvir o senhor. Só registramos também a presença da nobre vereadora Yasmin Nascimento e do vereador, o pastor Luiz Carlos Rodrigues Barbosa. Vereador Sandro Bussola, na pessoa de quem eu cumprimento todo mundo. Primeiro, a gente tem que entender que essa resolução 414 de 2010, ela determina a transferência de ativo de iluminação pública. Ativo de iluminação pública é o braço com toda a luminária. Poste, não. Poste é da concessionária, continua com ela até hoje. A discussão inicial, ela se deu pela forma com que foi feita essa determinação. Entendia-se que deveria ser por lei isso, e não por resolução. E houve uma série de ajuizamentos. Essa questão evoluiu para a seguinte situação: o município vai receber o parque de iluminação. Agora, em que condições ele vai receber esse parque de iluminação? E já pegando aqui a fala do companheiro do sindicato, né? Vários municípios receberam em condições precárias, em condições não determinadas pelas resoluções da ANEEL. A ANEEL, ela determina como tem que ser a luminária, qual é o espaço entre um poste e outro, a altura da luminária. Tudo isso tem uma variação conforme a largura da rua, é tudo especificado. E a alegação do município é a seguinte: o parque de iluminação, hoje, ele não está conforme as determinações da ANEEL. Determinações essa que a concessionária tinha que ter seguido. Então, se ela me passa hoje, eu, município, esse parque de iluminação, fora das normas estabelecidas, sou eu que vou ter que colocar isso em ordem, porque a mesma resolução 414 determina que no momento em que o município receber, ele tem que assinar um termo de responsabilidade por isso. Este termo de responsabilidade, esse contrato, foi sim discutido por 2 municípios do estado de São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru. E eu estava em Campinas discutindo esse contrato e esse termo por mais de 6 dias consecutivos. Esse contrato, ele vem um modelo da concessionária, aonde tem inclusive norma que nós pagaríamos aluguel do poste para a concessionária. Está lá no modelo, isso daí. Isso é totalmente inadmissível para o município de Bauru. E essas normas foram sendo discutidas, até normas técnicas de engenharia. Na época, nós estávamos com engenheiros lá que discutiram isso. Então, esse contrato está discutido, o termo está discutido, e essa responsabilidade na transferência ela vai ocorrer. A pergunta é como? Qual o parque que vão passar para a gente? O município ele tem que fazer um serviço, o serviço de controle e gestão desse parque. Esse ele poderia estar fazendo e já deveria estar fazendo. E em todas as vezes que eu estive aqui discutindo esse assunto, eu sempre disse isso: faça a gestão do parque, porque senão, a hora que eu receber, eu não sei o que eu estou recebendo, em que condições e o que eu vou fazer com ele. Não é realmente uma coisa simples de ser feita. Eu vejo aí municípios que receberam e que trabalham com escadas, que trabalham com luminárias fora do padrão. Existe hoje uma série de regras que nós temos que ter, de elevatórias, de equipes corretas, com eletricistas treinados, com engenheiro coordenando o serviço. Tudo isso está regrado. Então, é isso que está sendo acertado hoje em juízo. Esse processo, ele teve uma suspensão de 6 meses. Esses 6 meses se deram em novembro de 2015.
2016 nós já passamos sem estar protegido. O Poder Judiciário Federal pode julgar esse processo a qualquer momento. E nós não sabemos qual vai ser essa decisão. Hoje, existe uma série de decisões que são antagônicas. Tem juiz que entende que é para receber do jeito que está, tem juiz que entende que não é para receber. Isso daí nós não sabemos qual vai ser a decisão de Bauru. Até porque a Justiça Federal ela tem uma característica. Eu tenho um juiz presidente desses autos e que ele auxilia no Tribunal Federal. Então, ele tem um posicionamento e o substituto dele pode ter outro. Quem vai julgar? Quem chamar esse processo a julgamento naquela pauta marcada. Nós não sabemos quem vai ser. O certo é, o município deve se preocupar, esse é um assunto que realmente deve estar em pauta, e principalmente com gestão desse parque. Senão nós vamos pegar uma coisa totalmente descontrolada. Quanto aos fios, que também foi discutido aqui, essa matéria foi amplamente discutida, a ANEEL abre várias salas de discussão por ano. Está aberta uma agora. Essa discussão se dá pela internet. Você entra, se cadastra na ANEEL e tem essa discussão. E ficou estabelecido que os postes são da concessionária, a responsabilidade pelos fios, elas são das empresas que a concessionária contratou, até porque a receita é da concessionária. E é a segunda maior receita de concessão hoje. Em alguns lugares é a primeira receita, dá mais dinheiro do que energia. Qual é a função do município? É notificar a concessionária para que a concessionária vá atrás da empresa. Isso tem um prazo para ser feito. Não cumprido esse prazo, existe um órgão regulador estadual, existe um órgão regulador federal, que deve ser acionado em seguida. E ele, normalmente, são órgãos eficazes junto à concessionária. Então, a situação é essa, é notificar. A lei nossa municipal, ela pega simplesmente o que foi resultado de uma audiência pública e transforma em lei. Se o município cumprir isso, o problema vai estar resolvido. Só para na primeira rodada, pode. Logo em seguida, o senhor Francisco Wagner Monteiro. Senhor presidente, não há, na minha ótica, necessidade de que o município administre isso. O município vai receber o parque. Isso não quer dizer que o município vai tomar conta disso depois. Pode tomar conta disso. Mas nada impede o município de contratar, por exemplo, a CPFL, como a CPFL continua fazendo. Como nada impede o município de contratar qualquer outra empresa. Tá certo? Portanto, eu encaminhei ao senhor prefeito municipal, acompanhei empresários do ramo da eletricidade que levaram a ele proposta de assumir integralmente, refazendo tudo que está feito, substituindo tudo por LED, em troca da CIP. Mas nada. O senhor prefeito tem essa proposta lá. Ele apenas disse para mim que ele precisava primeiro rever a lei dos PPP, para poder depois, em seguida, fazer um chamamento público. É o que eu estou esperando. É esse o caminho. O caminho é por aí. O caminho é verificar quem é que tem expertise, competência, capacidade para tocar isso. Eu perguntei por 2 ou 3 vezes para o empresário, o que vai acontecer com o munícipe? O que vai ocorrer com o cidadão? Ele disse, nada, nós recebemos a CIP da forma como está na lei da CIP. Está certo? Portanto, não vai ter aumento de despesa ou coisa desse tipo, até porque, segundo fui informado hoje, essa mudança, não sei se é anual, que a CIP sofre, né? Deve estar para sofrer agora, e segundo a informação,
nós vamos chegar muito próximo se não empatarmos com a conta. Ok? E aí, pelo menos por um tempo, acaba esse negócio do município ter que pôr dinheiro. Só a CIP já vai ser suficiente. Então, as coisas não estão tão ruins, não. O que nós precisamos é acelerar isso, até no interesse. A própria CPFL pode ser interessada em competir nisso aí, se quiser. No interesse de todo mundo, ver qual é a melhor proposta para nós resolvermos o problema da iluminação em Bauru, para atualizarmos, para ampliarmos, para melhorarmos a qualidade das nossas lâmpadas, substituirmos isso por LED. É isso que nós precisamos botar Bauru no século XXI. Bauru, em matéria de iluminação, não entrou ainda no século XXI. Próximo agora é o senhor Francisco Vargas Monteiro, logo em seguida a CPFL. Gostaria de abordar dois aspectos. Primeiro, como cidadão consumidor, o que percebe-se é que a ANEEL ela não está nem um pouco preocupado com o cidadão que precisa da iluminação pública, e muito menos o consumidor de energia elétrica em si. As normas são feitas por empresários do setor, visando o bom funcionamento para os empresários do setor. Nós precisaríamos de uma agência que defendesse o interesse público e não o interesse privado. Porque, se assim fosse, esta lei não teria sido aprovada à revelia, sem a consulta à sociedade. Da mesma forma que a privatização também foi colocada e a desregulamentação do setor. Nós já estamos há mais de 10 anos, quase 20, praticamente 20 anos, do processo de privatização que esse governo colocou do setor elétrico, onde ele primeiro desregulamentou. Primeiro ele desregulamentou todas as normas de energia elétrica. Após desregulamentar, tornou o setor altamente atrativo, como se fosse o Arizona na década da época do ouro. Salve-se quem puder. Aqui a fatia é a fatia do lucro. Não tem regra. Façam o que vocês bem entender. E dessa forma, as empresas adquiriram a distribuição, como a de geração, como a de transmissão de energia elétrica. Neste caso específico, nós estamos vivendo o quê? A falta de regulamentação, a desregulamentação do setor. O cidadão continua, como sempre teve ao longo dos 20 anos, mais uma vez com essa nova norma, transferindo para o poder público. Qual é o problema? Nenhum. Todo mundo sabe, no setor elétrico, como funciona a iluminação pública. Como eu tenho certeza que qualquer administração pública também sabe. Que eu tenho certeza que também qualquer secretaria de obras sabe como funciona uma administração pública. Portanto, não existe nada de novo. O que tem são falta de responsabilização. No meu entendimento, o Ministério Público tinha que acionar tanto a CPFL como o Executivo de Bauru a tomar atitude, doa quem doer. Ah, tem liminar, não tem? Não importa, não é esse o interesse. O interesse do serviço é o do cidadão. E o que nós estamos percebendo é que o cidadão está ficando por último. Não importa a iluminação. Tem uma liminar, tem que ser a CPFL. A CPFL não pode, porque tem uma lei que é a prefeitura. O cidadão não tem nada com isso. O cidadão pagou a conta da iluminação pública. O cidadão pagou a conta da construção dessa empresa, das usinas. Nós já pagamos essa conta. O serviço tem que ser prestado. Cabe a esta Casa de Leis, a esta audiência pública, acionar o Ministério Público contra a CPFL e contra a Prefeitura. E apurar de quem é a responsabilidade. Quem é que cuida da lei? Quem é que é o fiscal da lei? É o Ministério Público. Os dois lados têm que ser acionados. E tem que obrigar, se a lei diz que é da Prefeitura, o Ministério Público tem que obrigar, porque a Prefeitura, como todas as administrações, vão barrigar o quanto puder. Pode tirar qualquer administrador, colocar outro administrador. Se ninguém obrigar ele a assumir esse serviço, ele vai barrigar. E a CPFL, que não tem mais essa responsabilidade, ou não quer ter, também vai barrigar.
E o cidadão vai ficar às escuras e a marginalidade vai continuar. Esse é o primeiro aspecto. Então, eu queria já ir direto no foco. O Ministério Público tem que ser acionado contra os dois segmentos. Caso contrário, nós vamos ficar aqui como... né? Essa tinha que ser discutido antes as regras, né? E fazer funcionar e regulamentar esse serviço. Agora, uma preocupação já levantada com o companheiro Carlinhos, né? E aí nós temos que nos preocupar com a iluminação pública, né? Com o cidadão, com a falta de segurança pública, quando você tem as vias escuras, mas nós também temos um problema, que é a execução desse serviço, que são os trabalhadores, né? Essa falta de regulamentação e essa crise institucional e política que o Brasil vive, leva a virar a casa da mãe Joana. É mais ou menos assim que nós estamos vendo as normas trabalhistas e a fiscalização na segurança dos trabalhadores. Energia elétrica, ele é um trabalho periculoso e fatal. Precisam de pessoas altamente especializadas. E o que todas as empresas, sem exceção, menos se preocupam é de especializar os seus quadros de trabalhadores. Fica de acordo com a necessidade, vai ensinando, vai qualificando de acordo, e aí vários acidentes ocorrem. Pior, né, quando nós temos uma empresa responsável, como a Companhia de Energia Elétrica Paulista, e diga-se de passagem, é uma senhora de uma empresa, é responsável, procura até fiscalizar, e quando começa a relaxar, o sindicato vai e espreme, os trabalhadores denunciam, os trabalhadores são organizados, tem um sindicato forte, tem vários sindicatos que atuam, ainda vá lá. Quando passa para terceira, quando passa para as empresas terceirizadas ou quarteirizadas, que é um crime, o sindicato fica distante da fiscalização. Porque a primeira coisa que ocorre é quem é que é o responsável. Já é feito de tal forma para ter que discutir no Ministério Público durante 10 anos quem que é o sindicato que é responsável por aquela determinada empresa. E aí vai se apurar o CNAE, e aí vai se apurar o código. Aquele trabalhador é da construção civil, é dos sindicatos licitários, é dos técnicos. Já é feito de tal forma para que o trabalhador fique desguarnecido. E o que nós temos observado no serviço de energia elétrica é que os riscos têm aumentado. A falta de investimento em novas tecnologias no serviço de energia elétrica leva à precariedade dos instrumentos de execução do trabalho, que aumentam a taxa de risco. E aumentando a taxa de risco, nós estamos vendo que os trabalhadores estão ficando cada vez mais desguarnecidos. Isto, se transferido para a prefeitura, o ônus da segurança desses trabalhadores também serão transferidos para a prefeitura. A prefeitura pode ela mesma executar fazendo concurso público, como pode terceirizar, que nós somos contra, que é essa porcaria que nós estamos vendo no mercado, que não serve para nada, que nós vamos ver muito trabalhador morrer prestando serviço de iluminação pública, se a prefeitura optar por esse caminho. Ou até contratar a própria CPFL, que seria o mais recomendado seria a prefeitura investir em quadro próprio, qualificar trabalhadores para isso, trabalhadores terem tranquilidade, estabilidade, para poder investir num serviço que é altamente periculoso. Se isso não for possível, até que se consiga, o mais recomendado é que a CPFL continue prestando esse serviço. Quem paga a conta não pode ser o cidadão, que é o que está acontecendo. Nós estamos pagando a conta, seja na tarifa, ou seja com a falta de iluminação. Isso acho que tem que ser observado. CPFL, por favor. Senhor presidente, registramos também a presença do nobre vereador Marcos de Souza e da vereadora Yasmin Nascimento. E o Ricardo Loquete. Vereador Ricardo Loquete. Boa tarde a todos. Meu nome é José Eduardo Mauad. Eu sou gerente de serviços da CPFL. Eu queria comentar um pouquinho aqui sobre a questão da manutenção desse serviço de iluminação pública. Às vezes a gente pode imaginar como que funciona isso no município de Bauru. Primeiramente, quem executa são equipes mistas. São equipes da CPFL
e equipes terceirizadas. E como que isso chega até essas equipes? O cliente, mediante a identificação de um ponto escuro, apagado, e aí nesse caso é ponto existente, tá, gente? A gente não pode confundir com área que não tem iluminação. É ponto existente, lâmpada queimada. O cliente identificou, entra em contato com a CPFL através dos canais de telefone, internet, aplicativos de celular, e as equipes são despachadas para atender esses pontos que estão apagados. O prazo, qual é o prazo que a gente trabalha? 5 dias úteis. Qual é o prazo que a gente tem conseguido fazer e dar essa manutenção? Em torno de 48 horas. Varia um pouco, mas a gente tem feito num prazo bem menor do que estabelecido. Agora, a preocupação foi colocada aqui a questão de segurança. A CPFL ela tem como valor os preceitos de segurança. Tem toda uma normalização pertinente, mas ela se preocupa em ir além daquilo estabelecido pela legislação vigente no que diz respeito à segurança. Mas ela não trabalha pensando apenas na segurança do seu quadro próprio. Ela vai também preocupada com o seu quadro terceirizado. Nós temos equipes terceirizadas, sim, em iluminação pública, em construção e manutenção de rede. Recentemente, a gente primarizou os serviços comerciais. Entende-se aí como serviços comerciais, é ligação de cliente, ligação nova, religação. Isso a gente primarizou, contratando mais profissionais para exercer essa tarefa. E com a mesma preocupação que ela tem com o seu quadro próprio, ela transfere isso para as equipes terceirizadas, com atestado de saúde ocupacional, PPRA, PCMSO. A gente abriga e, de certa forma, até obriga a participação desses terceiros em nossas reuniões de CIPA, em DDS. Então, há uma gama aí de atividades para a gente garantir que esses terceirizados, e a gente respeita e preza e zela muito por isso, pela segurança deles, e todas essas atividades é visado justamente isso, trazer a segurança desses terceirizados no mesmo nível que a gente pratica com o quadro interno. Para isso também, fazemos inspeções regulares com nossos técnicos de segurança, apontamos, exigimos planos de ação se tiver algum desvio. Então, tudo isso está muito bem cercado e dentro da gestão da companhia. Tanto é que, especificamente falando aqui de iluminação pública, a gente não teve nenhum acidente registrado. Só para deixar claro também, aqui em Bauru, nós temos 3 equipes terceirizadas que dão essa manutenção. Além essa terceirizada, além das equipes próprias também, que, quando necessário, há uma demanda maior, por exemplo, quando chove muito, aí queima muito equipamento de iluminação, a gente precisa de mais equipes, temos o aporte das nossas equipes próprias também. Então, o cenário basicamente é esse, a gente está trabalhando apenas com a manutenção, ou seja, um equipamento que queimou, deu defeito, a gente troca pelo mesmo tipo, mesma potência, repõe aquele equipamento. Aí entra a questão da ampliação do sistema de iluminação. Aí é toda essa discussão que a gente está vendo aqui, de responsabilidade e tudo mais. E está aí o recado que eu queria deixar com relação à manutenção. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Maurício Porto. Bom, primeiro, rapidamente, só para responder o questionamento, o Ministério Público já está acionado e faz parte do processo judicial. Nós saímos de uma esfera administrativa. Mas eu queria propor uma situação nessa audiência. Falou-se em gestão e manutenção. E eu tenho uma PPP e eu tenho concessão. Dependendo da situação, eu posso passar gestão e manutenção para uma empresa. Dependendo da situação, é eu passar e sou processado e condenado por ter feito isso. A jurisprudência está pacífica em relação a isso. Agora, ao invés de nós ficarmos nessa discussão, patinando frição sem sair do lugar,
por que o município não chega a uma conclusão de, por decreto, regulamentar uma PMI? É um procedimento de manifestação de interesse. Então, nós publicamos um edital e convidamos qualquer empresa, pode ser a CPFL mesmo, pode ser qualquer empresa do mundo, a que manifeste o seu interesse em prestar esse serviço para Bauru. Neste procedimento, ela vai ter que apresentar para o município um estudo do parque de iluminação. O município não gasta com isso, é a empresa que gasta. O município tem todos os laudos do parque de iluminação para tomar providência, para decidir se é cabível concessão, se é cabível licitação ou se é cabível ele exercer pessoalmente o serviço. Com essas informações na mão, ele vai fazer a contratação e a empresa contratada remunera aquela que apresentou isso, se não for a mesma empresa que ganhou. Esse procedimento ele é adotado já em vários municípios de médio a grande porte. Por que não adotar em Bauru, então? Quando a gente fala assim, vou passar tudo para uma empresa, depende. Vou passar tudo para uma empresa e vou ser processado se eu não puder. Como é que eu vou saber se eu posso ou não? Através desses exames do parque de iluminação pública. E uma PMI hoje, que está regulamentada, nós não tínhamos em 2010, hoje nós temos esse procedimento. Basta um decreto, faço um chamamento, as empresas me apresentam esse estudo, e aí a administração como um todo, pode ser até em conjunto com a Câmara, toma a decisão de qual vai ser o caminho, e a empresa contratada remunera quem fez esse estudo. Estaria solucionado o problema e nós teríamos hoje algo científico. Eu sei que é assim. Senhor presidente, o senhor desculpa. Doutor Maurício, a sua pergunta, me perdoe a ousadia, deveria ter vindo de qualquer um dos presentes aqui, ó, menos do senhor. Quem tem que dar essa resposta é a prefeitura. A prefeitura que tem que responder a sua pergunta. Por que não fez isso? Ué, é a prefeitura que tem que responder. Eu também acho que já deveria ter feito isso há muito tempo. Já fui cobrar várias vezes. Eu não sei o que está empacando, porque esse é o caminho. O caminho é exatamente esse. Agora, responder a sua pergunta eu não consigo. Tem que perguntar para a prefeitura. Eu tenho uma determinação para apresentar ao Ricardo, até amanhã de manhã, uma minuta de decreto instituindo a PMI em Bauru. Meu prazo vence amanhã de manhã, estará na mão do Ricardo esse decreto PMI. Foi um prazo que me foi dado pela administração, né? Aí o Ricardo vai decidir e mandar para o jurídico, mas eu estou respondendo a minha pergunta. Eu tenho até amanhã de manhã. É uma excelente notícia, senhor presidente. Valeu a pena. Boa tarde a todos. Eu sou o Frederico, estou participando da audiência pela Telos Mater de Portugal, que é uma empresa interessada em assumir a iluminação pública de Bauru. Eu só queria pedir uma parte aqui rápido, quero falar com mais calma em outra oportunidade. Em relação ao que o secretário Porto falou, eu gostaria de explicar uma pequena diferença entre uma PME, que ele está sugerindo, vai fazer estudo entregar amanhã, e uma SPE, que é um objeto de uma PPP. No caso de uma PME, você vai estar limitado apenas àquilo que existe. Não vai abranger expansão da cidade. Já numa caso, numa sociedade de propósito específico, na constituição de uma PPP, com a prefeitura, com qualquer outra empresa, não no caso da nossa especificamente, você pode abranger a ampliação da cidade. Porque se você faz uma PME, a partir do momento que você precisa ampliar, você tem que listar qualquer nova avenida, qualquer nova praça, qualquer novo ponto de iluminação pública. Diferente do sistema de PPP, que é uma sociedade de propósito específico, que você inclui nos contratos ampliação com uma taxa de % de crescimento da cidade,
que é demandado pelo próprio projeto na Câmara dos Vereadores. É só essa parte que eu gostaria de fazer. Mais alguma pergunta? O secretário, quantos pedidos hoje nós temos de ponto de luz em aberto no município hoje, aproximadamente? Nós temos um levantamento em torno de 500 novos pontos. Em torno de 600, já está chegando nessa medida. 600 pontos? Em torno disso. Bom, eu acho que é importante essa audiência, mas é importante também a colocação que foi colocada por próprio Maurício Porto, do que está se caminhando para o PME aí, mas enquanto não se define o PME, nem o SPE, nem o SPC, nós temos que definir o que nós vamos fazer com esses 600 pontos abertos, porque a população lá, da Quinta da Bela Olinda e de outras regiões, estão necessitando urgentemente de uma resposta que essa audiência pública tem que dar. Porque é uma disputa, que é um embate que há. Nós estamos falando de 600 pontos hoje e que precisa urgentemente que entre o Executivo e a CPFL, por enquanto, dê uma resposta em relação a isso. Então, eu quero saber se existe alguma conversa, o que está sendo feito, se a CPFL está aqui nesta prestação ou não, como que está esse andamento em relação a isso. Bom, nas últimas conversas que nós tivemos aí com o prefeito e preocupado com essa situação, nós estamos trabalhando em relação à ata de registro de preço para poder ter uma evolução mais célere de aquisição de alguns pontos, mas é algo que eu, particularmente, vejo que seria fundamental esse trâmite jurídico aí, de forma, ou através de uma nova liminar, não sei exatamente de que forma que isso vai acontecer, para a gente ter a certeza de que o que a gente fizer de forma mais rápida não nos traga nenhum tipo de penalização. É só essa preocupação. A gente sabe que nós estamos lidando com uma atividade que é o bem público, né? Isso, acima de tudo, já nos isenta de uma série de problemas, né? E então esse trabalho ele também está sendo desenvolvido. Mas é importante que todos nós entendamos que até naquilo que a prefeitura, ao longo do tempo, aí, a gente teve alguma necessidade de troca mais rápida de um ponto de iluminação, seja por conta de furto, nós tivemos também uma demora no atendimento pelo processo normal de contratação do serviço. Então, por exemplo, nós tivemos aí recentemente a situação da Nuno de Assis, né, que já compete à prefeitura essa manutenção, porque a CPFL dá manutenção normalmente naquilo que não é ornamental. É o caso hoje do Eufrásio de Toledo, que também nós estamos fazendo uma compra mais célere para tentar restabelecer aquela iluminação daquele importante viaduto, Eufrásio de Toledo, ali na continuação da Duque. Então, essas situações, nós estamos buscando, sim, achar uma forma de apagar esse incêndio. Mas esse processo de recebimento do parque, que é uma coisa muito mais ampla, é que cabe esse apoio jurídico, como eu disse aqui. Tá? Quando a gente fala na questão de 600 pontos de luz solicitando, é sinal que já existe o poste. Pode acontecer, de repente, de ter alguma situação de alguma rua que falte a chegada do poste. Pode ser que aconteça isso, mas automaticamente é importante que haja essa solicitação do poste para que esse processo já podemos ganhar tempo, nesse caso, de implantação dos postes e, posteriormente, do ponto de luz. Boa tarde a todos. É rápido, presidente. Essa semana eu passei um e-mail para o Eduardo, que tem coisas na cidade que a gente sabe que é um pouco mais demorado. Mas é um caso específico, eu acho que muitos vereadores já solicitaram isso daqui também,
eu passei para ele o e-mail, na rua Francisco Lemos de Almeida. Essa rua, ela é atrás da UPA do Bela Vista. E não tem iluminação, 2 postes sem iluminação. Então, assim, como que pode, né? Às vezes a gente fica pensando, eu falo, mas como que uma localização com um fluxo grande de pessoas, que é próximo a uma UPA, não ter 2 bicos de luz, cara? É o que o rapaz ali falou. Existe o poste, existe a energia, e qual que é esse impasse, né? A Quinta da Bela Olinda, o Ricardo, o Sandro Bussola, o Carlão, o Marcos Souza, eu também, que nós somos daquela região lá, é um absurdo a Quinta da Bela Olinda. Na verdade, não é um absurdo, é vergonhoso uma cidade como a nossa, um bairro tão antigo como aquele, não ter um ponto de iluminação. E moradores ali há mais de 15 anos, 20 anos, sem iluminação pública. Então, uma cidade, é o que o Segala falou, esse impasse de quem é o pai da criança vai ficar até quando, né? Porque a gente precisa saber, e muito bem colocado, presidente, a sua fala, essa audiência aqui, nós precisamos prestar conta. Então, nós precisamos sair daqui com alguma informação mais concreta do que realmente vai acontecer para que seja, no mínimo, minimizado esse problema de iluminação pública na nossa cidade. Só uma colocação, para a gente aproveitar a presença da CPFL aqui. Se nós temos 600 pontos aberto de energia, e tem alguns que precisam de postes ainda para ser colocado, tem ideia da quantidade disso? De postes, Boa tarde a todos, meu nome é Igor, eu pertenço à seção de gestão de iluminação da Secretaria de Obras, né? Por exemplo, do que a gente tem ideia de que se faça necessário hoje de extensão de rede, são os vazios urbanos, porque grande parte dessa demanda que se estima de 600 pontos de postes já existentes com rede elétrica e poste e tudo mais, toda a estrutura, decorrem da universalização da energia elétrica. Ou seja, foi levada energia pela distribuidora para consumidores efetivos. Então, no caso que o vereador Carlão do Gás sempre pede, da rua Manuel Mendes Caetano, lá no Pagani, aquele pedaço é um vazio urbano, não tem edificação. Então, a prefeitura, nós temos 2 opções. Ou esperar que um dia alguém construa ali e peça uma ligação de energia que a CPFL leva sem custo, tanto para o munícipe quanto para a prefeitura, ou a prefeitura colocar a mão no bolso e pagar a extensão de rede visando a instalação de iluminação pública. Então, na situação da Manuel Mendes Caetano, tem a Alameda das Tulipas, tem o prolongamento das marginais da Bauru-Iacanga, que foi colocado, faltam 2 trechos ainda para acabar de colocar poste e rede. A gente estima mais ou menos que nessas interligações de bairro, vazios urbanos e alguns casos da Quinta Bela Olinda, fase mais antiga, perfaça um total de mais ou menos uns 60, 70 postes. Isso a gente já inclui nessa demanda de 600 pontos. Por que a gente ora fala de 450, 500, ora 600? Porque 450 são demandas conhecidas que o município faz a solicitação na prefeitura, que já foi atendido pela universalização da CPFL, e nós somos até o local. Então, a hora que chega lá, é feito um croquis, nós temos um banco de dados com o croquis da iluminação a ser instalada em rede já existente. E, ao longo do tempo, se ninguém mais fizer a solicitação, a gente não tem condição, não tem perna para estar voltando lá diariamente para ver se um novo consumidor foi ligado e houve extensão de mais um lance de poste. Tem um caso da rua Luiz José Coelho, lá no Perdizes. No cadastro nosso, por exemplo, constam 5 postes, só que nós já passamos lá outras vezes e a gente já contou, pela última contagem, são 11 postes, na realidade. Então, daí, ter alongado essa estimativa para em torno de 600 postes. 600 pontos hoje, se a prefeitura fosse contratar, quer seja pelo registro de preço para que venha executar com mão de obra própria, ou para terceirizar, tanto contratar com material e mão de obra, pode contratar 600 pontos que não erra.
essa quantidade seria para atender uma demanda reprimida de meados de 2014 até a presente data. Por ano, não tem uma demanda maior, isso é a expansão vegetativa da cidade. Não teria uma demanda maior do que 80 a 100 bicos de luz por ano. Se for ver, é um valor irrisório, traduzindo em valores, aí, em dinheiro, cada bico de luz aí oscila com material, mão de obra, projeto, tudo, algo em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500. Então, se fossem 100 bicos de luz por ano, algo em torno de R$ 200, R$ 250 mil. Seria esse mais ou menos o valor por ano, depois de equacionada essa demanda reprimida que nós temos aí. Esses 10%, portanto, já foi comunicado à CPFL que precisa fazer a expansão ou não? Esses 10%, em alguns casos, nós já até fizemos. O da Manuel Mendes Caetano, já pegamos o orçamento dele agora esses dias, só para ter uma estimativa. O que ocorre? Por opção da atual administração, conversando com o secretário, enquanto não se vislumbra uma forma de instalar esse bico de luz, nós não temos material e não está ainda contratado, está em fase de ata de registro de preço, como o secretário bem colocou. Então, não seria razoável pagar de imediato essa extensão de rede, que seria um gasto imediato para um evento futuro e, digamos, com relativa incerteza de que vai acontecer, que é o bico de luz. Então, a hora que se vislumbrar um desfecho da ata de registro de preço, esse procedimento é célere de contratar a CPFL para a extensão de rede. Esse serviço de extensão de rede, em casos contratados, pontuais, ela continua prestando. Ela orça para o município pagando. É um procedimento que leva em torno de 90 dias, está solucionado. Vereador Segala? Senhor presidente, eu não sei se todos perceberam aqui, né? Mas o Igor cutucou a ferida, né? Eu não sou advogado da CPFL, mas a CPFL é prestadora de serviço. Se pagar a CPFL põe isso no dia seguinte. Entendeu? Eu acho que o problema é contratar o serviço. E para contratar o serviço precisa ter dinheiro, precisa ter recurso. Claro que pode. Vereador, que fique bem claro, o que ainda é pacífico é o que continua com a CPFL. O escopo da distribuidora é todo o sistema de fornecimento e distribuição de energia elétrica. Poste, fiação, transformador e todos os acessórios atinentes, menos iluminação. O que eu, município, posso contratar ainda com a CPFL, que ela se dispõe a orçar, é o sistema de rede. De iluminação, nem orçar eles orçam, que vai remontar a fala do secretário, que tem um questionamento. Dentro do processo na Justiça Federal, se questiona se a hora que o juiz concedeu a liminar da manutenção da CPFL com os reparos de iluminação pública, se essa liminar não abrangeria a manutenção da CPFL enquanto instaladora de novos pontos. Se essa liminar não abrangeria. Hoje, se eu entrar no site da CPFL, eu consigo abrir um pedido de extensão de rede. E eu tenho que colocar para que é essa finalidade, para eles poderem orçar cabos, transformador e tudo mais. Eu posso colocar lá para iluminação pública. E posso até pedir no site para que orce, mas eles não orçam. Por opção deles, diante da resolução 414 da ANEEL, eles pararam de orçar, em meados de 2014, pararam de orçar obras de iluminação. Então, eu consigo pedir para que ele implante rede. Rede, o senhor nunca vai ouvir, em tese, a prefeitura falar que vai fazer uma rede. Ela até poderia, mas não é interessante. O preço da... Nem nós estamos precisando nesse momento. Isso, nem estamos precisando. Hoje, por que não contrata a Marginal da Bauru-Iacanga, não contrata a Manuel Mendes Caetano? Não tem bico de luz para pôr. Então... Eu agora queria perguntar para o doutor Maurício. O senhor pode me microfone, por gentileza, doutor? Só complementando a fala do Igor, existem municípios no estado de São Paulo onde a CPFL está implantando bico de luz, onde já houve uma autorização da Justiça para que a CPFL continuasse com esse serviço. Tá? Então, essas informações também fazem parte desse processo, desse arcabouço de informações, para poder conseguir isso junto à Justiça. Tá? É o caso, se eu não me engano, de Rio Claro, né?
qual é o município. Então, tem, ou Franca, agora eu estou na dúvida de qual dos dois, mas já existe esse processo. Maurício, o senhor deve estar por dentro disso, até porque o senhor conhece bem esse assunto. O senhor me corrijam se estiver errado. Antes da resolução da ANEEL, existia a CPFL e a Prefeitura como cliente. A Prefeitura pedia o que quisesse pedir para a CPFL executava. É isso? Seja botar bico de luz, seja fazer isso, estender rede, desde que pagasse, executava. Sim. Houve um momento que a ANEEL tomou essa decisão de passar o parque para o município, e aí com essas tarefas que a gente já discutiu aqui. Sim. O município de Bauru entrou na justiça. Sim. E houve uma liminar para que isso não ocorresse. Sim. Então, o senhor me corrija ou me informe, porque eu não conheço o teor da liminar, mas a liminar não foi para que se mantivesse o status quo? Sim. Ou seja, para que continuasse tudo do jeito que era antes, até que se decida? Exatamente. Então, se o jeito que era antes, é a CPFL fazendo o serviço, desde que a gente pague. Qual é o problema? Eu não entendi. Nem eu. Tá ótimo. Quer falar, Carlos? Não entendo. Rapidamente. É exatamente isso, esse impasse que a gente precisa resolver. Na determinação, na interpretação da CPFL, é que o parque, somente esse serviço ela não está autorizada a fazer, por determinação da ANEEL. Então, nós somos punidos por isso. Desconheço a informação de outra cidade. Eu, particularmente, não estou afirmando. Desconheço que outra cidade ganhou o pacote completo. Nesse cenário, né, que nós estamos desenhando aqui e apresentando para vocês de forma bastante clara, é o caso, por exemplo, que nós estamos tendo em relação a essa situação do PAC, dos postes que estão interferindo com o asfalto. Então, nesse momento, a Prefeitura falou, olha, eu vou assumir o pagamento da relocação desses postes para o meio-fio e, futuramente, nós vamos buscar o ressarcimento desse gasto. Isso é uma situação que, se nós falarmos em relação à iluminação pública, que nós vamos agir da mesma forma, a gente sabe que, nesse momento, o nosso desembolso ele vai aumentar. Então, é uma situação clara de que, se nós tivermos aí uma saúde financeira bastante adequada para poder pagar e depois buscar o ressarcimento na justiça, ele também equaciona o problema de uma forma, mas esse é o ponto que nós estamos latentes hoje da falta de orçamento para conseguir equacionar tudo isso. Vereador Francisco Card Só um questionamento, o Carlos Eduardo. Eu acho que o que eu entendi, então, é que a CPFL não está executando da forma que fazia anteriormente, como o nobre vereador Segala disse, que deveria continuar até que a liminar caia, enfim, deveria continuar da forma que estava, né? Mas, pelo que eu percebo, vocês estão se baseando no artigo 218, aqui o parágrafo 2º, que diz aqui, até que as instalações de iluminação pública sejam transferidas, devem ser observadas as seguintes condições. No 2 aqui, a distribuidora, no caso CPFL, né, é responsável apenas pela execução e custeio dos serviços de operação e manutenção. Então, extensão de rede, não. É isso que não dá. Sim, a extensão, sim. O que mudou praticamente? Tudo já era pago pela Prefeitura. Então, hoje, como o Igor até exemplificou bem, hoje ela pede a extensão de rede, a CPFL vai lá, faz a extensão de rede, só que, de vez da CPFL também executar os braços de iluminação, geralmente as prefeituras têm alguma empresa ou quadro próprio, entra com uma solicitação, a CPFL aprova de imediato, teoricamente, está no escopo, ela aprova essa solicitação de iluminação, a prefeitura vai lá, ou terceiro, ou quadro próprio, instala, e a CPFL vai lá e
ela assume dentro do parque de iluminação do município. Essa é a diferença. Antes ela dava o orçamento do braço e executava o braço. Hoje ela não faz mais essa inserção do braço de iluminação. O resto ela faz tudo. É exatamente isso que mudou. Então eu pergunto agora para o Ricardo, da Secretaria de Obras. Foi o que o Igor disse. Eu tenho algumas demandas. Manuel Mendes Caetano, que é uma ligação importantíssima de 2 bairros. Aliás, de alguns bairros, porque é o acesso via Pagani ao Colina Verde. Você tem ali, você pega a Marginal também, você acessa a Vila São Paulo, Pousada, né? Então, necessariamente ali não tem realmente residência nesse percurso que eu solicito, mas é uma rua que é corredor de ônibus, onde passam moradores a pé, pessoas que circulam por ali, sem a menor segurança. Então, eu questiono essa questão de que só leva ao poste para depois colocar-se o bico de luz se tiver residência. Mas se é um único meio de acesso da população, a pé, pedestre. Então, eu acho que o poste e a iluminação tem que existir não só em frente à residência, mas nos locais onde tem bastante trânsito de veículos e de pessoas, pedestres. Não, então, é que nesse aspecto, se você tem uma residência e ele leva esse posteamento levando energia, automaticamente ele está reduzindo o investimento do município. Se o município mostrar, olha, eu tenho aqui uma disponibilização orçamentária, aonde eu consigo implantar, baseado, porque tudo isso que nós estamos falando tem um custo. Eu posso muito bem chegar aqui para a CPFL e dizer assim, olha, existem aqui desses 600, 10% de pontos de luz, aonde uma parte tem poste, uma parte não tem poste, faça o orçamento para mim dessa forma, que eu vou contratar a CPFL para executar. Isso vai ter um custo. Então, basta nós termos aí uma verba definida para essa finalidade, que o problema está solucionado, nesses pontos específicos. Agora, a questão principal é orçamentária. Se a gente chegar aqui à conclusão que, olha, isso é uma situação que está trazendo um problema para a população e que precisa ser equacionado, a única diferença é que o custo por não existir o poste, ele é sensivelmente mais alto do que o poste existindo. Essa é a situação. Isso também, lógico, não tira aí nenhuma possibilidade de buscarmos também, junto ao governo estadual, ao governo federal, alguma verba que venha específica para isso, que com certeza dá um desafogo nesse momento, né? Porque nós estamos aí fazendo o máximo possível e vocês têm participado bastante dessa questão orçamentária da prefeitura para a gente conseguir viabilizar o que a gente precisa viabilizar até o final do ano. Então, se tivesse uma saúde financeira adequada, com certeza não seria necessário nós estarmos aqui nessa viabilização de uma solução. Mais alguma? Rapidinho. Resumindo, desses 600 pontos, digamos que 500 tenhamos os postes. A prefeitura dando entrada junto à CPFL, a gente se compromete a dar celeridade ao processo. No fim de aprovação somente do projeto. Aí a execução fica, né, a cargo da decisão da prefeitura. Mas, dando entrada, a gente dá uma celeridade nas análises e liberação para a instalação. Presidente, eu gostaria de insistir, boa tarde a todos, nesses dois métodos que foi colocado aqui, PME, tá correto, doutor? PMI, ISPI ou SPE? Ok. O doutor Maurício Porto falou que já vai dar andamento no PMI, né? Mas aí o colega ali fez um registro de que essa modalidade atinge única e exclusivamente os pontos que já existem na cidade, né? Nesse caso, se fosse hoje, por exemplo, se nós fizéssemos hoje, esses 600 pontos aqui a gente está falando não seriam contemplados. Será que não seria viável uma discussão, doutor Maurício,
para ver a possibilidade da gente discutir essa outra modalidade que venha contemplar os pontos novos a serem aí implantados na nossa cidade? Muito obrigado. É que hoje, se a gente tiver um xerox do que é Bauru, hoje, que isso nós não temos, nós entendemos que é suficiente para que eu tome a decisão da contratação. Falaram aqui se era São Carlos ou não. Não, não é São Carlos, né? A CPFL não faz São Carlos, quem faz é Electro. É. Rio Claro é Electro. Hoje o que a gente precisa é ter esse xerox. Para a gente ter uma ideia, alguns municípios do estado de São Paulo fizeram isso e constataram que uma simples troca de lâmpada, uma padronização simples que tinha no estoque da concessionária, representava 60% da conta de energia. Em nenhum município onde isso foi feito, deixou-se de economizar 20%. Em nenhum município onde essa análise foi feita, sem colocar LED, sem trocar tecnologia, sem fazer coisa alguma. Simplesmente eu pegando o parque de iluminação, eficientizando e padronizando, colocando a lâmpada adequada, com o equipamento adequado, para o local adequado. Então, hoje, para Bauru, com uma PMI mais simples, eu já tenho elementos suficientes para tomar a decisão se a gente vai fazer pessoalmente, se vai fazer por uma PPP ou se vai fazer por uma concessão. Que existem algumas situações que impedem de fazer. Essa decisão ela não é livre do administrador. Eu posso ter uma situação em que o Bauru vai escolher concessão ou PPP. Agora, para mim, até hoje, no caso de Bauru, isso não está claro. Nós podemos trabalhar, evoluir numa PPP, chegar lá na frente, ela ser impossível. Perdemos tempo, esforço e dinheiro jogado fora. Façamos a PMI, não vamos ter gasto com isso, essa é a minha proposta. Agora, volto a repetir, eu vou entregar para o Ricardo uma minuta e a decisão não é minha, vai para a administração decidir. Sim. Na fala do Frederico. A gente já finaliza. Do Frederico, a gente já finaliza. Eu vou ser rápido, né? Como o Porto disse, o PMI ele é o primeiro passo para uma PPP. Tá? Nós, como os representantes comerciais da Telos, estamos em negociação aberta com a Prefeitura, Câmara Municipal de Bauru, para modernizar a iluminação pública. Gostaria de falar uma frase do Thomas Edison, né? Que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Não foi aperfeiçoando a vela que descobrimos a lâmpada elétrica. Então, temos que ter nossa consciência, aqui nessa discussão hoje, de não ficar procurando os culpados ou os porquês da coisa estar errada, mas sim focarmos no futuro, como o vereador disse aqui, trazer Bauru para a iluminação pública do século XXI. E não só resolvendo as demandas, as equações pendentes, o necessário, sim também pensando em expansão, em melhoria contínua da cidade. O que uma PMI, na parte de visão jurídica, não minha, ela é um pouco mais limitada. Já uma PPP poderia trazer uma economia muito maior para a cidade. Aqui esse material que a própria CPFL entregou para a gente, em relação à questão da economia, que ele falou sobre só de trocar as lâmpadas e fazer uma gestão de material mais eficiente. Você olha aqui que eles passaram que Bauru tem mais de 43 mil bicos, sendo 95%, né, de lâmpadas de sódio, algumas de mercúrio e 5% metálica. Vejam só, a empresa que vende energia, ela não vai ter interesse de pôr uma lâmpada mais eficiente, porque ela vai te vender menos energia. É o que qualquer um pensaria, deduzia, certo? A tecnologia LED, da qual nós nos representamos, nós não simplesmente trabalhamos com a compra, nós fabricamos o produto. Ou seja, da despesa mensal hoje, só da CIP, eu não falo da manutenção da iluminação pública, só da conta de energia do ponto de luz.
É quase R$ 1 milhão por mês. Tá? E Bauru é deficitário com a CIP em mais de 5 milhões ao mês. Se você fizer uma modernização do parque para iluminação LED, você vai ter uma economia só com a conta de luz, fora toda a manutenção, de mais de R$ 8 milhões ao ano. Ou seja, é um dinheiro que faz falta no caixa da prefeitura. E você vai ficar contratando serviços para expansão? Não. Através de uma parceria público-privada, você teria todo o contrato feito pela Câmara dos Vereadores, aprovado aqui, para qualquer possível expansão. Inclusive, a nossa empresa, nossas cidades, que ela já tem o contrato, que são mais de 80 no Brasil, inclusive 3 capitais estaduais, tá? Nós assumimos até levar a rede elétrica onde a CPFL não chega, para depois ser reembolsável pelo serviço, para o município não ficar sem iluminação pública. É essa parte que eu gostaria de fazer. A gente, finalizando, agradece a presença de todos os presentes e dá por encerrada a audiência pública às 16h25.